Falar sobre pregação nem sempre é tão fácil, porque cada um tem uma forma, um jeito de transmitir a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Mas baseada no livro de Neemias, no capítulo de número 8, versículo 8, nós temos ali o formato, o projeto de estrutura de uma pregação expositiva, que é baseada em três verbos, que nós chamamos de os três pilares em que está estruturado a pregação expositiva, que o pregador precisa ler, e o pregador ele precisa ler a Bíblia e ler bons livros, bons materiais teológicos para poder estruturar ali a sua pregação. Então ele precisa ler e ele precisa explicar aquilo que ele leu. Esse é o segundo verbo, o segundo pilar da pregação expositiva, é explicar, fazer com que as pessoas compreendam o que ele leu ali. E o terceiro é aplicar aquilo que ele explicou, aquilo que ele leu. Então, a pregação expositiva, ela está fundamentada, estruturada em cima desses três verbos, esses três pilares, que é ler, que é explicar e que é aplicar a palavra de Deus. E a gente tem visto que as pessoas elas têm inúmeras dificuldades em relação a isso. A gente vê hoje a decadência ela é muito grande em relação à leitura da palavra, a questão, a forma de explicar o texto. A gente vê pregadores que lêem um texto que não tem nada a ver com aquilo que ele explica. A gente vê o despreparo no púlpito hoje, é muito grande e é por falta de compreender esses três pilares, essa estrutura da pregação expositiva, que é poder ter uma vida de leitura e uma vida de oração, e com essa habilidade ele vai conseguir explicar aquilo que ele leu e vai conseguir fazer a aplicação daquilo que ele leu. Se a gente observar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro, ele prega um sermão, e Pedro, ele prega esse sermão expositivo, estruturado nesses três pilares, que é ler, explicar e fazer a aplicação do texto. Eu quero indicar para você aqui bons livros sobre pregação, e principalmente pregação expositiva. Então não se esqueça, Neemias capítulo 8, versículo 8, está nos dando a estrutura da pregação expositiva, que é ler, que é explicar e que é aplicar. O pregador ele precisa ser um homem de leitura, de ler. E ele precisa, quando fazer uso da palavra no púlpito, ler e explicar aquilo que ele leu, não fugir do texto e contar histórias, né? E ele precisa fazer a aplicação disso para que o povo entenda. Eu quero indicar aqui um livro que é Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones, que é esse livro aqui. Eu li esse livro há muito tempo, é um livro extraordinário, né? E eu quero também indicar aqui Pregação, de Timothy Keller, outro livro extraordinário sobre pregação. Quero indicar esse, A Arte de Pregar, outro livro extraordinário. Quero também indicar do pastor Hernandes Dias Lopes, Pregação Transformadora, é muito bom. E esse livro aqui do Hernandes Dias Lopes também, Pregação Expositiva, é baseado nesses três verbos, nesses três pilares: ler, explicar e aplicar. E eu, por último, eu quero indicar uma trilogia que é do pastor Gilton Moraes, que é homilética, da pesquisa ao púlpito, né?
do púlpito ao ouvinte, que é esse aqui, né? E do ouvinte à prática. Então, a gente precisa compreender que o pregador ele precisa ler e ele precisa explicar o que leu e ele precisa aplicar. Nada melhor do que essa trilogia da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Quer pregar expositivamente, estruturado na palavra de Deus e estruturar a sua pregação na palavra de Deus, então você precisa fazer uso desses 3 pilares e complementar isso com hermenêutica boa, exegese boa e gramática boa, né? Que Deus te abençoe e te guarde.